Nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo para você notícias e informações daquilo que está acontecendo no setor do agronegócio. No mundo da política, a coisa está movimentadíssima. E para quem não é daqui da região do Sudoeste Goiano, não é só Brasília que tem os privilégios da movimentação, não. Jataí também tem. Ontem a sessão na Câmara Municipal foi até quase 11 da noite e começou ali por volta das 14, 15 horas, porque tinha para analisar se teria abertura de impeachment ou não, né, de um processo de impeachment ou não do prefeito municipal. Aí não foi pedido vistas e tudo isso, então protelou. Só que também tinha a cassação, o pedido de cassação, acho que de 2 vereadores, e um deles foi cassado, foi o primeiro vereador na história de Jataí a ter o seu mandato cassado. Esses processos na Câmara, eles começaram já no ano passado, já tem algum tempo aí que vem, aliás, acho que foi no começo do ano. Aí eram 4 vereadores que foram citados ali nesse processo todo. Um foi e renunciou ao cargo, então esse processo, assunto encerrado em relação à cassação de mandato. O outro já teve a decisão favorável a ele retomou as suas atividades. Todos foram afastados. E 2 que estão ainda nesse processo de afastamento, um então teve ontem o seu mandato cassado. Ainda tem mais um para ser avaliado, para ser discutido. E nós, em Brasília, a STF querendo dar liberdade a quase 170 mil presos no país. Acho que o STF achou a maneira de resolver a superpopulação carcerária no Brasil. E assim, com isso, de acordo com alguns vídeos que estão rodando nas redes sociais, uma celebração ontem de advogados, de deputados dentro do STF, inclusive daquele corpo jurídico do ex-presidente Lula, que aí o caso dele estaria enquadrado nisso aí também. Então, senhores, nós estamos vivendo um momento em que os grupos estão ameaçando ir para as ruas caso se confirme. Por enquanto, nós temos aí, acho que 4-3, acho que é isso. Deixa eu até aproveitar, o Leonardo está aqui conosco, Leonardo Amaral, boa tarde. Tudo bem, Fabiana. Você não está aqui para tratar de STF, de nada. Mas é um assunto bastante interessante, acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso também. Mas é 4-3, é isso? Na verdade, falta o voto hoje de uma ministra, né? E a tendência é que essa ministra faça um empate entre a posição que se permite a prisão após a condenação em segunda instância e o outro grupo que tende a autorizar a prisão apenas com trânsito de julgado. Então, hoje seria... Acho que eles adiaram, não vai ficar para hoje, só na né? semana que vem, eu acho que, salvo engano, parece que foi para novembro já. Dia 4 de novembro. Já foi jogado para novembro. E a tendência aí seria da Carmen Lúcia, a tendência é que ela apoie... Ela faça... ela seja contra a prisão em segunda instância. E aí o voto do ministro Dias Toffoli, né, como presidente, seria um voto de desempate. Minerva. E lembrando que o mesmo já votou no sentido de autorizar a prisão em segunda instância. Mas isso a Rosa Weber também tinha feito, né? Isso. Então, e assim, ontem ela votou contra. Até inclusive o ministro Dias Toffoli já deu a entender ontem, no sentido de que ele pode votar diferente do voto anterior, porque ele disse assim, ó, pode ser que o cargo de presidente do STF me faça votar de forma diferente. Então pode acontecer aí que realmente prevaleça a ideia de que a prisão em segunda instância não prevaleça. Eu não vou colocar Dr. Leonardo Amaral em saia justa aqui ou numa situação desconfortável, mas, gente, cá para nós, a legislação é a mesma. O cidadão fica indo e vindo, dá para a gente um entendimento de que há interesses por trás disso, que dá licença. Eu não vou perguntar para o Leonardo se ele concorda ou não com isso. Mas, a verdade, eu como professor de Direito Constitucional também, tem 10 anos que eu leciono Direito Constitucional e eu falo para meus alunos. No Brasil, a gente tem um grande problema, que é a gente ser garantista ao extremo, né? Não é possível que você não possa fazer a prisão de alguém que já tem elemento suficiente probatório naquele momento em que os tribunais já avaliaram as provas, porque os tribunais superiores servem apenas para questionar direito e não prova. Então, se tem uma condenação em segunda instância... Não é a prova que está sendo questionada. Não é a prova, a questão é o direito mesmo. Então, eu não a legislação permite que eu o prenda? Exatamente, eu já tenho elemento de convicção, o judiciário já viu, falou, ó, culpado. Então, eu não posso ficar levando ao extremo e falar, não, só até o trânsito em julgado. Isso aí, para mim, é um atraso, realmente é um contrassenso. E eu acreditava, eu assim, espero que esse entendimento prevaleça no Supremo.
Acho que é um retrocesso. Pelo momento em que nós vivenciamos aqui no Brasil, a sociedade ela considera que não há punição, né? Que a pessoa comete um ilícito e ela não tem medo de ser punida, porque ela sabe que se ela tiver um bom advogado, ela vai conduzindo aquele processo até o Supremo Tribunal Federal durante 10, 15 anos. Né? Então, acho que essa impunidade, essa sensação de impunidade precisa acabar, porque a sociedade brasileira precisa ter essa confiança na justiça. Olha, nesta semana aconteceu um caso, um episódio na terça-feira, um crime em Rio Verde, bem chocante. 2 meninas de 11 e 12 anos foram sequestradas e estupradas. O episódio ocorreu na madrugada, a casa foi invadida, elas moravam, não sei se moravam, estavam na casa da avó, a avó foi amarrada e o autor saiu com as duas, então dava a entender que ele sabia onde ele estava entrando, o que ele estava fazendo, porque ele sozinho amarrou a avó e raptou as 2 meninas. Identificado o autor, um major comandante na Polícia Militar. E agora ele já foi preso, levado para carceragem em Goiânia e, se condenado, pode pegar mais de 20 anos, sinceramente. É revoltante. Uma das meninas já está com um laudo médico lá que sofreu conjunção carnal. A outra foi molestada, mas que dentro da legislação é entendido também como estupro. Então a gente vai tendo mais leis, sabe? Não estou colocando, eu ainda comentei aqui ontem com a nossa equipe, não é a polícia, é um bandido que usa farda. Exatamente. Porque isso aí não é um policial. Exatamente. E é preciso a gente fazer esse debate, porque a sociedade precisa entender esses mecanismos e cobrar dos seus representantes, os políticos, né, os congressistas, para que essas normas sejam alteradas. E que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. Exatamente, né? Porque a punição é que vai dar o exemplo e vai provocar um receio nesse possíveis meliantes criminosos. Ele vai falar, opa, não posso fazer porque eu vou ser preso mesmo, vou ser punido. E aquele criminoso que fica inserido numa instituição de força de segurança, ele tem que ter uma punição ainda mais sistemática, né? No Brasil, por exemplo, é proibido o trabalho forçado do preso, o que eu acho um absurdo. A pessoa precisa estar trabalhando, até porque o trabalho é que vai fazer, às vezes, ele ser recuperado. Né? Então, eu acho que essa parte da legislação também precisa ser mudada. O Bolsonaro lá, quando candidato, ele falou que local que presídio não é colônia de férias. Exatamente. Porque está em condição subhumana. Aí o Bolsonaro tem as respostas que a gente fica com elas entaladas aqui. Pergunta para a família da vítima se a condição é subhumana. Senhores, me perdoem, os familiares dos autores, porque a família, em 90% dos casos, ela não é responsabilizada, ela não tem nada a ver com aquilo ali. Exatamente. Ela é vítima também. Também, vítima também. Sofre junto também. Sofre muito. Uhum. Mas nós não precisamos também assumir os problemas de todo mundo. Exatamente, Fábio. Bom, vamos falar dos casos do agronegócio, porque senão a gente fica aqui indignado com a justiça e aí a gente não fala do agronegócio. Leonardo, vamos falar do DIFAL. Primeiro vamos contar o que é o DIFAL. Esse DIFAL trata-se da questão do ICMS quando alguém compra uma mercadoria fora do estado de Goiás. E que essa mercadoria vem com imposto menor. Isso. E o que acontece? Para haver uma alíquota menor e esse imposto ser destinado também para o estado de Goiás, né, o estado de destino, criou essa diferença, né, para que seja recolhido para esse local, para o estado de Goiás, onde esse adquirente dessa mercadoria está. Né? Então, assim... Seria aquela maneira que os governos criam para forçar a compra aqui dentro? Na verdade é o seguinte, até 2015, o DIFAL já existia e ele era cobrado só na seguinte situação. Eu sou contribuinte do ICMS e vou comprar uma mercadoria fora do estado de Goiás para uso e consumo. Eu não vou comprar para revender. Então, nesse caso, o que acontecia? Eu pagava o ICMS para o estado de Goiás e não para o estado de origem da mercadoria. Aí o que aconteceu? O comércio eletrônico, muita gente começou a comprar pela internet. Então eu não comprava mais em Goiás, eu sempre estava comprando nas grandes redes pela internet. Então quem ganhava o ICMS era só o de origem. Então veio uma emenda constitucional em 2015 e mudou essa história. Então assim, nessas duas situações, tanto quando eu compro para uso e consumo, quando eu sou contribuinte,
quando eu compro também de outro estado, mas eu não sou contribuinte. Então, assim, de todo jeito vai haver. E como que eu sou ou não contribuinte? É quando você faz um cadastro, igual o produtor rural, por exemplo, ele é contribuinte, por quê? Porque ele vende produto rural. Ele produz, então, ele produz, ele vende, então vai ter uma circulação de mercadoria. Então, ele é um contribuinte. E ele é o contribuinte. Então, quando esse produtor rural... Ele tem um caixa ali, né? Ele vai ter essa inscrição no Estado, ele vai ser contribuinte para fins dessa operação. Então, só para... Essa é a situação do default. Só para aliviar, por exemplo, eu fiz uma compra lá no site, Isso. eu não tenho cadastro, foi pessoa física, não tem default para eu pagar. Para você não, mas para a empresa que está remetendo a mercadoria... Mas já no campo tem. Isso, aí quando for... Aqui no caso você não, porque você não é um paga o ICMS. Aqui você veicula... Prestação de serviços. Isso, Agora, por exemplo, se for uma empresa localizada em Goiás, comprando para o seu uso e consumo, né? Por exemplo, vamos adiantar aqui, o produtor que compra o silo que é bag, exatamente o caso que nós vamos comentar. Quando ele compra o silo bag, para quê? Para fazer o armazenamento da sua produção, do seu grão, ele está fazendo o quê? O uso e consumo dele. Ele comprou fora do estado de Goiás, então ele vai ter que recolher, né, o ICMS para o estado de Goiás. Essa é a diferença. Aí a gente tem muitos casos que, às vezes, lá em São Paulo, no MS é 12%, em Goiás é 17%, 18%. Porque tem quando a gente faz operação interestadual, o que acontece? A aplicação de uma alíquota menor, de 7%, por exemplo, quando sai do Rio Grande do Sul, São Paulo, a região sul e sudeste, para o estado de Goiás, vai aplicar 7%. A diferença da alíquota interna, que é 17%, para 7 seria 10. Então, recolheria 10% de default. Aqui dentro do estado. Agora, no caso do produtor, que ele está comprando para uso e consumo dele, né, esse default, na verdade, assim, é 17%, ele vai todinho para o estado de Goiás. Exatamente. Mas ocorre o risco dele pagar 7 lá e mais 17 não, aqui? Aí tem uma continha, a gente fala de compensação, que depois lá na próxima operação vai abater os 7% que foi recolhido para o estado de origem. Tipo, seria como um recolhimento na fonte. Isso. E aí o que acontece? O problema todo, no caso do Silobag, é que o estado de Goiás, existe um benefício fiscal que o estado de Goiás fez a adesão a um convênio, dizendo que quando você fizer operação interestadual, você comprar alguma coisa lá fora, de implemento agrícola, maquinária agrícola, vai ter um benefício fiscal de redução da carga fiscal. Porque eu entendo que eu vou ser beneficiado porque você vai produzir grãos a vender. Isso, exatamente. Eu estou usando na minha atividade de produção. Só que o estado de Goiás, nesse caso do Silobag, não está considerando esse benefício. Ele está entendendo que esse Silobag, ele é equiparado a tubos de cano. Os produtores compraram e, de repente, eles foram notificados pela Receita Estadual para fazer o recolhimento da diferença. O processo inicial foi isso, né, Leonardo? Nessa operação, quando a vendedora do silo bolsa, Silobag, ela deveria recolher o ICMS para o estado de Goiás no lugar do produtor. O ônus financeiro, na verdade, não é da empresa. Ela vai ter que embutir isso no preço da venda da mercadoria. Exatamente. Então, ela, como substituta tributária, vamos falar assim, fazendo às vezes do produtor nessa parte fiscal, ela deveria ter feito o recolhimento. Ela não fez. E aí, o estado de Goiás, ele, com base na legislação, isso é permitido, fez um auto de infração, né, multou a empresa que remeteu a mercadoria, mas também como co-obrigado o produtor rural. Então, essa empresa e o produtor rural foram autuados. São responsabilidades compartilhadas. Isso, responsabilidades compartilhadas. Então, assim, teve muito produtor que, não vou esperar não, vou fazer o recolhimento, vou pagar. Teve produtor que falou, não, isso é responsabilidade da fornecedora, eu vou ficar quieto, não fez defesa, não fez nada. E se a empresa que não tiver feito o pagamento desse ICMS, esse produtor que não fez defesa, ele terá o nome dele inserido na dívida ativa do estado de Goiás e muito provavelmente vai sofrer uma ação de execução fiscal, colocando seu patrimônio aí à risca, né? Senhores produtores e empresários do agro, nós sabemos do problema que é a armazenagem estática no Brasil, e olha que já melhorou muito nos últimos anos, e aqui na nossa região, especialmente Jataí, tem a maior capacidade de armazenagem estática, se eu não estiver equivocada, é da América Latina, não só do Brasil.
Então, os problemas de armazenagem que nós vivemos aqui, eles são muito menores do que os problemas vividos em outras regiões. E aqui a gente tem silo bolsa para todo lado, mesmo com todos esses armazéns. Então, quer dizer, essa questão aí dessa briga, ela não ficou para um produtor ou outro, não foi caso isolado, foi generalizado dentro do Estado, muitos casos. E agora cada um tem que entrar com uma ação. Esse é um ponto importante, porque a discussão é, eu considero essa mercadoria, o silo, como implemento agrícola, e então eu tenho o benefício, a redução da carga fiscal, e aí o produtor está correto, ele não deve nada, ou o Estado de Goiás está correto em equiparar silo bolsa a canos e conexões e tubos, né? E, infelizmente, na esfera administrativa, tem prevalecido o entendimento, por incrível que pareça, do Estado de Goiás, de que silo é equiparado a tubo e conexões. Aí isso obriga o produtor a ingressar com uma ação judicial, de forma individual, pedindo para que o judiciário faça a decisão de qual enquadramento é o correto. E aí, recentemente, nós tivemos uma decisão aqui pelo doutor juiz Tiago Castelhano, da 2ª Vara Civil, aqui da comarca de Jataí, e que foi convalidada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, num caso individual, em que o contribuinte saiu vitorioso, né, e que ficou definido que o enquadramento correto é realmente que silo é implemento agrícola e tem direito a esse benefício fiscal. A partir desse entendimento, abre perspectiva para que outros semelhantes ocorram? Isso é o que a gente chama de jurisprudência. Jurisprudência. Então, essa sinalização do próprio tribunal, um órgão do Poder Judiciário de 2º grau, confirmando uma decisão de um juiz de primeira instância, ele, vamos falar assim, fortalece o argumento do contribuinte. Então, isso torna o que? O cenário favorável ao produtor rural que está passando por essa situação. Porque além de fundo rural, além de tudo aquilo, de Goiás ainda tem de falta. Olha, é bem complexo mesmo o cenário tributário do produtor do agronegócio. Por isso que é importante ter uma assessoria contábil, né, para que esse produtor possa ter contábil, tributária, jurídica. É muito complexo o negócio, então assim, é preciso fazer essas consultorias para que essas pessoas não se encontrem numa situação de risco fiscal. Ele pode ter a CND dele negativada. Exatamente, ali. Tem muita gente às vezes que tem benefícios fiscais, em caso que estiver na dívida ativa, eles são travados, né? Então, assim, a importância disso tudo é poder se informar, né? São casos aí que às vezes você está pagando um tributo que não era preciso, né, fazer o recolhimento. Ontem mesmo acompanhei aqui a entrevista do Antônio, assim, uma pessoa que eu considero uma autoridade no assunto de tributação do agro, e o mesmo deixou muito claro que várias situações em que tributos que são cobrados de produtores ou das agroindústrias, né, agropecuárias, que são indevidos e que muita gente não sabe. E a gente vai tratar esse assunto ainda especificamente, então você é convidado a acompanhar, porque 10% do que você recolhe em cima da sua folha de pagamento pode ser que não seja necessário, mas para isso você precisa saber tudo o que fala. Leonardo, em relação a essa situação aqui em Goiás, então eu confesso que inicialmente eu pensei que ela era mais abrangente. Isso. Nós temos um caso ainda. O caso Esse caso ainda, ele já é definitivo ou ainda cabe recurso? Ele tem a certidão de trânsito em julgado, não cabe mais discussão. Então essa posição, ela está definida. E o que nos anima e o que dá um cenário positivo para o produtor que vivencia essa situação. Existe a possibilidade, a gente já está quase terminando aqui, de repente um grupo entrar com uma ação, ou eu não posso, esse caso não me permite isso? Não, pode ser, por exemplo, assim, uma associação, um sindicato entrando de forma coletiva, representando produtores nesse sentido, pode sim, perfeitamente, é possível, tá? Isso facilitaria muito e bastante, né? Inclusive para a justiça, né? Exatamente. Tanto é que hoje a tendência é poder facilitar esses ingressos, a gente chama de ações coletivas, para facilitar e não tumultuar muito o Poder Judiciário, que hoje já tem um monte de processo para ser julgado. Bom, então a orientação que a gente pode deixar é que os produtores procurem seus consultores. Isso, exatamente, o sindicato rural, e possa poder se informar melhor dessa situação. E há possibilidade para alguém que já recolheu, de repente, ter esse recurso de volta? Isso é importante também mencionar, que há possibilidade de fazer o quê? Repetição, né? Pegar a devolução do valor que foi recolhido de forma indevida. Bom, senhores, o assunto rende. Então, especialmente aos produtores goianos que fizeram a compra do silo bolsa, procure o seu contador, procure um consultor jurídico, consultor com conhecimento tributário, para que você veja direitinho sobre isso. Nosso tempo está esgotado, eu fico por aqui. Amanhã às 10 horas nosso programa é especial e na segunda-feira nós retornamos ao vivo. Um abraço para você
e até segunda. Bom fim de semana.